Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Eu acho interessante que esse texto aqui fala: transformar-vos, você precisa mudar. Não é eu vou te transformar, não, nós precisamos mudar. Quantos acreditam que precisam ainda mudar muito mais? Você sabe que quando você se converte, o seu espírito é salvo. Você creu? Se Jesus voltar naquele momento, você creu? Você vai subir, amém? Você vai para a glória com o Senhor. 2 pessoas disseram amém. Só que, irmão, fala a verdade, você se converteu, mas muito do que você fazia ainda está com você, não está? O jeito de falar, as nossas emoções, o nosso pensamento, às vezes ele não muda na hora. Olha só, nós somos salvos no mesmo momento. A nossa alma está sendo salva, como? Pela renovação da palavra. E o meu corpo será salvo. No dia do arrebatamento eu receberei um corpo glorificado. Amém? Glória a Deus. Então, nós muitas vezes cuidamos muito do nosso espírito. Alguns, né? Só que às vezes não cuidamos das nossas emoções. E a Bíblia fala, acho que é 1 Tessalonicenses 5:23, procura te apresentar com o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Amém? E quando nós começamos a falar de temperamento, nós começamos na semana passada a falar que existe 4 temperamentos. Quais são os 4 temperamentos? Quem lembra? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E algumas pessoas me procuraram: pastor, eu sou sanguíneo. Que semana passada eu falei um pouco sobre o sanguíneo. Nós estudamos baseado na vida de Pedro, e nós vimos várias situações onde Pedro revela muito desse temperamento. Mas também nós aprendemos que uma pessoa, ela pode evidenciar mais de um temperamento. Ela às vezes é sanguínea, mas pode ter alguns relances de melancólico. Nós aprendemos um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero falar sobre um temperamento chamado colérico. Mas eu quero relembrar um pouquinho as características do sanguíneo, porque eu sei que muitas pessoas disseram: pastor, algumas pediram para ver novamente a mensagem. Mas o sanguíneo, anote aí, você que gosta de anotar, o sanguíneo é uma pessoa extrovertida. O sanguíneo, ele é uma pessoa que se ofende fácil. O sanguíneo, os seus defeitos, eles são bem visíveis, todo mundo sabe dos defeitos, mas ele também tem uma característica boa: ele é muito amável. O sanguíneo, ele também é alegre, ele é simpático. O sanguíneo, ele atrai as pessoas com muita facilidade, ele tem um bom papo. O sanguíneo, ele também é otimista. Nós também lemos ali, né? Mas eu coloquei algumas outras coisas. O sanguíneo, ele é um pouco despreocupado. Ele não está muito pensando no futuro. Ele age muito pensando ali na hora. Nós falamos também que o sanguíneo, ele também é bem generoso. Nós falamos que tem alguns defeitos, que às vezes ele tem pouca vontade. O sanguíneo normalmente ele começa as coisas, mas ele tem dificuldade de terminar. O sanguíneo é alguém que está sempre começando alguma coisa, mas nunca termina aquilo que ele começou. O sanguíneo, ele também, muitas vezes, ele é emocionalmente instável. Ele não é uma pessoa estabelecida. Às vezes o sanguíneo também ele é explosivo. Tem muito sanguíneo muito explosivo, egoísta. O sanguíneo, às vezes, ele tem dificuldade de seguir instruções. Você está vendo? O sanguíneo muitas vezes tem dificuldades. Ele quase nunca fica quieto. Você já viu alguém, um sanguíneo, ele está num lugar, o sanguíneo está assim, ó. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa, quer ver ficar num culto, meu Deus do céu, está ouvindo? Ele quer fazer alguma coisa, ele quer subir, ele quer andar, ele faz alguma... É sanguíneo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós aprendemos que o sanguíneo também ele é bastante falante. O sanguíneo é aquele espaçoso, que numa roda é o sanguíneo que fala e todo mundo
normalmente escuta, é espaçoso. E isso tem as suas coisas boas e ruins. Uma pessoa que fala muito, isso pode ajudar muito em determinados momentos. Mas nós vimos aqui que Pedro, por exemplo, que ele falou em lugar que era para ficar quieto. O sanguíneo é aqueles que dão uma sacada muito boa. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus disse: uau. Jesus disse: uau. Mas daqui a pouco esse mesmo que deu essa, Jesus disse: olha, eu vou para a cruz. Ele disse: não, tu não vai para a cruz, não vou deixar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que ele é 8 ou 80, o sanguíneo. Quem está entendendo? Esse é um pouco do sanguíneo. Mas agora nós vimos também que quando o Espírito Santo entra na vida de um sanguíneo, agora esse sanguíneo se torna não um sanguíneo carnal, mas um sanguíneo espiritual. E um sanguíneo espiritual, ele é uma bomba poderosa na mão de Deus. Pedro, depois cheio do Espírito Santo, nós vimos aqui, agora controlado, ele toma decisões guiadas pelo Espírito Santo. O sanguíneo, uma das características que eu falei no domingo passado, que o sanguíneo, às vezes ele promete coisas que ele não pode cumprir. Não que ele seja mentiroso, ele até estava com boa motivação. Quando Jesus disse para Pedro assim, ele disse: olha, eu vou para a cruz. Pedro disse: não, se preciso eu morrerei por ti, eu vou no teu lugar. Pedro, na realidade, ele estava com vontade de fazer aquilo. Esse era o desejo do coração dele, ele não estava mentindo, mas ele estava prometendo coisa que ele não poderia. Você conhece pessoas que levantam a mão na igreja: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas age por um impulso, não age baseado na sua fé, e isso é um perigo. Agora, quando você controla as suas emoções e você age em ousadia, por exemplo, Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Ele disse: ei, deixa eu ir aí. Jesus disse: vem, e ele foi o quê? Caminhou sobre as águas, porque ele teve ousadia. Irmão, eu não sei se o melancólico sairia do barco. Vocês estão entendendo? Precisava ser um sanguíneo. Mas hoje eu não quero falar aqui sobre o sanguíneo. Eu falei aqui agora um finalzinho sobre um sanguíneo transformado. Pedro, agora ele usa essa influência da fala para ganhar pessoas. Agora Pedro, que era descontrolado, que não tinha disciplina espiritual nenhuma. Deixa eu falar uma coisa, você que é sanguíneo. Quem aqui tem algum sanguíneo que já se identificou um pouco, que possa ser sanguíneo? Olha só, um sanguíneo, ele tem dificuldade para ter disciplina espiritual, de orar constante. Ele até ora, mas ele tem dificuldade assim. Ele começa a dizer: essa semana, todos os dias, tal hora, eu vou jejuar. Ele começa a primeira semana, depois tem dificuldade de continuar, porque tem um pouco de dificuldade da disciplina espiritual. Mas agora um sanguíneo cheio do Espírito Santo, ele consegue. Amém? Um sanguíneo cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia. Agora, um sanguíneo carnal, na hora da pressão ele negou. Mas um sanguíneo, na hora da pressão, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele permaneceu fiel. Você está entendendo, irmão? É você controlar. Eu falei que não existe temperamento mau ou ruim, existe temperamento que não é controlado de repente pelo Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre um outro temperamento chamado colérico. E hoje nós vamos falar baseado na vida de qual personagem? O sanguíneo eu falei de Pedro, e hoje nós vamos falar de Paulo. Diga comigo, Paulo ou Saulo. Quais as características do colérico? Irmãos, de repente você vai ver característica, por isso que você precisa esperar as 4 ministrações, para que você entenda, porque de repente você não é um sanguíneo, mas tem características do sanguíneo ali. Você vai ter que esperar ver as 4 para você pincelar o que você mais tem, para você descobrir o seu temperamento. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então é importante que você venha todos os domingos para que você possa entender. Mas algumas características do colérico, ele também é um líder. Assim como o sanguíneo, normalmente quem tem esse temperamento é um líder, é obstinado, é alguém muito otimista. Um colérico é alguém muito otimista. Ele sempre está com muitas ideias, a cabeça dele está sempre planejando, sempre com muitos projetos. O colérico, ele está sempre com muitos objetivos. O sanguíneo e o colérico, eles têm uma característica parecida, que eles também são bem extrovertidos, são alegres, as pessoas gostam de estar. Só que ele é 8 ou 80, né? Assim como ele tem a facilidade de trazer muita gente para perto, ao mesmo tempo, ele tem a facilidade de espalhar tudo aquilo rapidamente.
Então você vai vendo algumas características. Agora, qual é alguns dos defeitos do colérico? Por exemplo, uma coisa que, se não for controlada pelo Espírito Santo, é muito ruim: a autossuficiência. O colérico é tipo daquele: eu não preciso de ti. Ó, se tu quiser, vamos juntos. Se não quiser, eu faço sozinho. Eu não preciso de ti, eu vou lá e faço e pronto, está acabado, porque eu não dependo de ninguém, eu pago minhas contas. O colérico, e isso é muito perigoso, porque quando não controlado, às vezes tem colérico que não consegue e tem dificuldade de se submeter ao governo do Espírito. Por isso que normalmente um colérico vem para a igreja, às vezes por uma necessidade, porque por si só ele se acha autossuficiente. Então normalmente quando o calo aperta no sapato, ele precisa chegar no lugar de humilhação para vir. Isso não é uma maneira geral, mas normalmente são características que nós vemos também no colérico. Os coléricos normalmente são pessoas também muito cruéis, e hoje nós vamos ver aqui sarcástico também. Você conhece uma pessoa sarcástica? Normalmente são diretores de empresas, generais, construtores, soldados, voluntários, políticos, administradores. Essas pessoas, o colérico normalmente não é alguém que gosta de trabalho minucioso. Eu estava vendo aqui, as mulheres organizaram o encontro de mulher, foi lindo, irmão. Foi uma manifestação do Espírito Santo aqui na sexta-feira. A mulherada se uniu e decidiram trabalhar e fazer a coisa acontecer aqui nesse lugar, e eu estou muito feliz. E elas vieram para cá e decoraram várias florzinhas pequenininhas, e eu estava olhando aquele negócio, meu Deus do céu, tem que ter muita paciência para ficar fazendo aquele bordadinho, aquela, sabe? Então o colérico não consegue. O colérico está doido para ver o negócio pronto. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí comigo? Então é muito importante para que você possa se conhecer e você possa conhecer o outro e saber que todo temperamento pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. 3 pessoas disseram amém. Todo temperamento pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Há uma saída para você. Quer ver o amém, amém? Há uma saída para o seu esposo. Amém, A mudança no seu esposo, de repente no temperamento dele, sabe como que vai acontecer? Quando você mudar o seu temperamento. Mas eu vou pegar leve hoje aqui. Fala mesmo. Então, normalmente esse temperamento colérico também são esses ditadores, criminosos, normalmente são coléricos. Abra sua Bíblia em Atos. Coloca no telão, Atos 7:54. Nós vamos começar aqui a falar sobre esse personagem chamado Saulo, ou Paulo. Algumas pessoas, eu não consigo concordar, mas algumas pessoas já vi pregando, e até algumas coisas que eu li, que Saulo era Saulo e depois que ele se converteu, ele se tornou Paulo. Mas eu não vi nunca isso. Isso era uma maneira de uma nomenclatura, que ele estava no lugar, e quando ele mudou para o outro lugar, a maneira como ele chamava mudou. Isso é minha interpretação. Mas hoje nós vamos falar aqui de Saulo, de Paulo. Nós vamos ver aqui Atos 7:54, onde nós ouvimos desse homem. Quem era Saulo? Olhe para cá. Quem era Saulo? Alguém que perseguia os cristãos. Quem era Saulo? Alguém cruel, alguém que tinha ódio no seu coração. Era alguém muito inteligente também, alguém muito estudioso também. Nós vamos ver aí que ele tinha características de outro temperamento que nós vamos falar nos próximos dias. Mas olha aqui onde começa a aparecer Saulo. Ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Vocês lembram da morte de Estevão em Atos capítulo 7? Quando você começa a estudar um pouquinho da história da igreja, acho que tem essa matéria no ETCEM, tem, né? Tem Atos, né? Então você começa a estudar um pouquinho de Atos, você vai ver aqui que começa a aparecer Atos, Estevão, ele estava pregando a palavra certamente de uma forma tão audaciosa, tão cheia do Espírito, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas que a Bíblia fala que eles rangiam os dentes contra Estevão. Imagina a maneira como ele não estava pregando. E a Bíblia fala que eles, pode colocar o versículo 54, vai passando só para a gente ter um entendimento de Paulo. A Bíblia fala que eles mataram a Estevão, pegaram as suas vestes e levaram até aos pés, a Bíblia fala que ainda do jovem Saulo, ele ainda era jovem. Então nós
creio eu que nessa condição ele já estava envolvido de alguma maneira, dessa maneira cruel de se levantar contra a pregação do Evangelho. Quem está comigo, diga amém. Então nós estamos conhecendo um pouquinho do nosso personagem. Lá em Atos capítulo 7, o versículo 57 e 58 fala que eles deixaram os mantos de Estevão aos pés de Saulo, de repente até como um troféu. Mas vamos lá para Atos 8, o versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta junto comigo no livro de Atos. Atos capítulo 8, fala que Saulo, ele estava ali consentindo também a morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Depois você começando a ler esse capítulo 8, você vai ver que de alguma forma Saulo estava consentindo a morte de Estevão. Amém? Saulo, ele liderava de alguma forma a perseguição contra os cristãos. Paulo, em determinado momento, lá em Atos capítulo 9, o versículo 1 e 2, Atos 9, do 1 e 2, fala que Saulo, ele pediu cartas aos sumos sacerdotes para que ele pudesse perseguir o pessoal do caminho. Você sabe que antigamente eles nem chamavam de cristãos, antes de chamar cristãos eles chamavam do pessoal do O Caminho, ou seja, eles perseguiam aquelas pessoas que, todo mundo que estava no Evangelho pregando a palavra de alguma maneira, Paulo pediu cartas para que pudesse persegui-los e matá-los. Quem está entendendo a personalidade, o temperamento aqui de Saulo, diga comigo amém. Então provavelmente um segundo temperamento de Paulo era melancólico, pelo que o apanhado geral. Quando nós começamos a estudar um pouco a vida de Paulo, você vai começar a ver que 95% daquilo que nós lemos a respeito de Paulo é após a sua conversão, e somente 5% daquilo que a Bíblia relata é antes da sua conversão. Então nós não temos muita ferramenta no que diz da palavra da vida de Saulo antes da sua conversão, temos pouca coisa, mas de uma maneira geral conseguimos ver que de alguma forma era alguém intolerante. Então nós vemos que o colérico também é uma pessoa intolerante, muitas vezes uma pessoa que gosta de perseguir as pessoas. O colérico, quem está comigo, diga amém. Paulo aqui, ele estava motivado pelo ódio, né? Então, ali em funções ali dos seus dotes que ele tinha, muito brilhantes. Paulo, ele era muito inteligente, ele era muito teórico, ele também era muito filósofo, ele era uma pessoa muito estudiosa. Paulo, ele também liderou então essa perseguição contra os cristãos. Mas Paulo, ele era um líder, sendo cristão e não sendo, já fazia parte da característica dele de ser um líder. Então o colérico, ele tem uma tendência a sempre estar liderando alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Paulo aqui agora, em determinado momento, ele mudou a sua liderança. Agora ele vai liderar para a parte do Espírito Santo com Jesus Cristo. Quando Paulo não caiu do cavalo. A Bíblia não fala isso. Saulo ainda, ele era aquele que perseguia, mas em determinado momento, o que a Bíblia fala? Que ele é tocado, ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego. Ele precisava, olha só, agora ele precisava em um lugar de humilhação. De alguma forma ele ficou perdido e ele precisava de ajuda. Lembra que eu falei da autossuficiência? Enquanto ele estava bom, nada acontecia, ele não procurava, mas precisou alguma coisa apertar para que ele viesse a procurar ajuda. Então normalmente o colérico, ele não vai pedir ajuda, ele passa cortado sozinho. Ele fica sem comer, mas ele não pede ajuda. De repente o colérico, ele tem um pouco de orgulhoso também, porque ele acredita que por ele pensar, por estar sempre projetando, sempre alguma coisa, ele quer resolver, e isso é uma coisa muito ruim do colérico. Vocês estão comigo na palavra, vocês estão me olhando de uma maneira tão séria, quero eu entender que você está pensando um pouquinho sobre o seu temperamento, amém? Agora, a força que ele tinha para perseguir os cristãos, a Bíblia fala que ele fica cego, e Deus fala com Ananias, olha, vai até, fala que eu tenho alguém que eu preciso que você encontre. Ananias toca na vista dele, recebe visão, você conhece a história, e ali a vida de Paulo começa a mudar. Então nós começamos a ver agora um colérico cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos ter uma igreja com temperamentos controlados do Espírito Santo de Deus. E você sabe que não está sendo fácil para mim, porque eu estou sendo testado em todo domingo.
em toda semana. Tem momentos que eu estou vencendo e tem momentos que eu estou lutando realmente para preservar um temperamento. Hoje eu precisava estar aqui no horário, a minha esposa estava no banho, se arrumando, eu já estava pronto, mas realmente ela estava preparando outras coisas que eram importantes. Mas eu já fiquei, vontade, vamos mulher, vontade, né, lá dentro, vamos mulher, vamos para a igreja, vamos lá, estou atrasado, vai chegar atrasado, e só lá dentro. Mas eu comecei a pensar, ela estava ajudando até agora, ela estava fazendo outras coisas, ela não está atrasada porque ela não estava brincando, ela não estava fazendo outra coisa, então eu lá dentro consegui ficar controlado. Essa semana a gente chegou e normalmente ela fica com a chave da casa, e quando a gente chegou eu tinha que apertar o controle para abrir o portão, e eu fiquei com o carro na frente do portão e precisava abrir, e eu disse, pega a chave, e ela começou, 11 horas da noite, meia-noite, a gente saindo da igreja, cansado, chegando em casa, não estou achando a chave, e a chave, e eu, não vou estourar, não, eu sou controlado pelo Espírito Santo, vou ficar, amém, vou ficar lá. Achou, amor? Não achou ainda? Onde é que está a chave essa hora? Não fala, estou lá controlando, procura bem, amor, de repente está ali, de repente está lá, Deus está falando, está lá. Oi, irmão, às vezes a gente se estressa por pouca coisa, às vezes a gente é descontrolado por pouca coisa, às vezes a gente prefere ganhar a guerra do que ter a paz. A Bíblia fala assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é bem-aventurado? É mais do que feliz, são aqueles que procuram a paz do que ganham a guerra. Irmão, eu podia ganhar a guerra com ela ali, falar que eu estava certo, que ela estava errado, e de repente dormir no tapetinho. Você pode ter a razão, e de repente no dia do teu velório não ir ninguém lá, porque você sempre quis ter a razão, e nunca ganhar a paz. Então tem momento que você precisa se render, tem momento que você precisa se controlar, controlar a sua boca, controlar a sua língua, dá até uma música, deixa o Espírito Santo controlar você. Só que eu entendo que ali, às vezes a gente quer, o Espírito Santo nem vem aqui não. Tem gente que é ruim até com as coisas espirituais. Tem gente que quer ser durão até com Deus, porque se tu não fizer aqui, Deus. Ei, irmão, não tenta aquietar o seu coração. Se controla. Eu quero dizer para você, olha, eu tive testemunha aqui, alguém que era para ter estourado com o patrão, alguém veio me testemunhar, sabe, era pastor, era para mim ter estourado com o patrão, o cara me falou uns negócios, e na hora eu lembrei da honra, ele lembrou da ministração da honra, quem lembra aqui que foi ministrado sobre honra? E daí quando você honra, sabe o que acontece? Alguém mandou uma mensagem lá dizendo, olha, você é assim, tal, que bom que o teu funcionário resolveu. Deus honrando naquele que tinha, você entende, irmão, você nunca vai perder em obedecer princípios da palavra, você nunca vai perder em se controlar, em ser manso, em ter domínio próprio, em ser controlado, em manter a paz, aleluia, amém, irmãos. Agora tem hora que é difícil, tem uma receita boa, quem conhece a unção do copo d'água? Vou explicar a unção do copo d'água. Você está irado, você está naquele momento, precisa se controlar, bota um copo d'água e fica com ele na boca. Fica com ele lá. Ou vai orar, irmão, fala em línguas estranhas e deixa aquilo, sabe, porque às vezes você precisa se controlar, porque tem gente que está perdendo promoção no trabalho, porque é nervosinho. Tem gente que não cresce espiritualmente porque é nervosinho, nervosinha. Porque não sabe falar com o filho, porque não sabe falar com o marido, não sabe falar com o pastor, não sabe falar com o líder de célula, não sabe falar com o diácono. Amor precisa exalar de nós, amém, irmãos? Agora outra característica do colérico é a força de vontade. Ele tem uma força de vontade muito grande. Normalmente o colérico, ele obtém sucesso em tudo que ele faz, todo emprego que ele vai, ele tem sucesso, porque ele é uma pessoa muito determinada. É uma pessoa que quando ele começa alguma coisa, ele já é o contrário do sanguíneo, ele vai até o final, ele permanece.
Quando os outros abandonam um projeto, ele não abandona o projeto. O colérico, ele fica ali, ele persiste até atingir o alvo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, vamos ver isso. Um pouquinho de Paulo. Paulo fala, a gente vê aqui Paulo em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Eu acho interessante que Paulo, ele sempre fala de uma corrida, sempre fala de alcançar um alvo, de uma meta. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Aleluia. O sanguíneo, muitas vezes ele está fazendo muita coisa. Você sempre vai ver o sanguíneo se movimentando, mas às vezes ele se movimenta sem ter um alvo. O colérico não. O colérico, ele nem entra num lugar onde não tem um alvo, não tem um propósito, não tem algo definido. Por quê? Porque quando ele começa a trabalhar, um dos problemas do colérico é que às vezes ele não consegue se controlar. Quando ele vê um alvo, às vezes ele trabalha de noite, trabalha de dia, porque ele quer trabalhar por causa do alvo, enquanto está todo mundo dormindo. E daí, se não tem um controle, muitas vezes ele deixa a família, ele deixa o ministério, ela deixa tudo. Por quê? Porque ela quer atingir o alvo, ele precisa fazer isso logo. Mas daí é onde a gente precisa do controle do Espírito Santo, para ter o equilíbrio. Diga equilíbrio. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O versículo vai passando. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como, olha só como é que é. Paulo está dizendo, eu não corro como alguém indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Ele não fica fazendo coisas sem propósito. Irmão, deixa eu falar, não há mais tempo de você ficar fazendo coisas sem propósito. Não há mais tempo de você ficar envolvido com coisinhas que não vai levar a nada. Você possa ter um alvo bem definido, possa ter um propósito na sua vida, amém? Deus espera isso de você, amém? Que às vezes a gente está envolvido com coisas. Pensa aí um pouquinho, quantas coisas você já fez que não valeu para nada, que foi uma perca de tempo? Quanto dinheiro você já gastou em coisa que você depois diz assim, o que eu fui fazer? Por que eu comecei aquele negócio? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. De repente lá na frente, algumas você vai precisar, mas não há tempo de nós perdermos tempo. Não há tempo de nós ficarmos fazendo coisas sem propósito. Porque Cristo, Ele vai voltar à sua igreja, e nós vamos prestar conta de tudo que falamos, tudo que fizemos. E cuidado com as obras mortas, porque nós vamos ter que apresentar as nossas obras lá diante do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia fala que fomos chamados para andar sobre as boas obras, amém, irmãos? Então versículo 27, para terminar essa parte. Antes subjugo ao meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então essa é uma das características do colérico. O colérico tem um alvo, diga comigo, tem um alvo, tem um propósito. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, diz assim, ó, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora aqui Paulo, ele é alguém disciplinado, é alguém controlado, é alguém que quando diz assim, ó, eu vou fazer tantos dias de oração, ele faz tantos dias de oração. É alguém que começa e termina. E a minha oração é que essa igreja possa ser assim, perseverante, determinada, amém? Só deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos que de repente estão se identificando com o colérico. Só tem um perigo, de às vezes você não, eu estou tão determinado, estou fazendo, eu tenho um alvo, só que de repente o Espírito Santo está falando para você que não é isso que era para você fazer, e de repente você está tão determinado fazendo a coisa errada, e daí por você, assim, ó, você já ouviu alguém dizendo assim, eu me arrebento todo, mas eu não vou parar agora, eu sei que vai dar errado, mas eu vou até o final, só para mostrar para as pessoas que ele não desistiu. O colérico é assim, ele não tem humildade para parar, e às vezes ele não para nem para ouvir o Espírito Santo, e por isso que às vezes acaba, desculpa a expressão, quebrando a cara. Mas esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é que você seja determinado, perseverante, mas naquilo que Ele falou para você fazer. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito.
Amém, irmão? Você tem sido guiado pelo Espírito, você tem andado no Espírito, você tem andado pela fé em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém se você está andando assim dessa forma? Mas tem alguns perigos aqui. A Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Irmão, cuida com o que você pensa. Cuida com a sua mente. Sabe, irmão, eu tenho aprendido uma coisa, que todos os dias você precisa tomar um banho todos os dias, amém? Para limpar o corpo. Você sabia que todos os dias você precisa dar um banho na sua alma, nas suas emoções? Sabia que os seus pensamentos não é uma lata de lixo para você ficar absorvendo todo o pensamento que chega, tudo que chega, tem gente que absorve tudo, vem um pensamento ruim, ele vai naquele pensamento, vem outro pensamento, ele mergulha naquele pensamento. Sabia que você pode dizer não para os pensamentos? Sabia que você pode controlar o que entra? Porque pensamentos vão gerar atitudes, e atitudes vão gerar consequências, e consequências... querido, por isso que quando você precisa controlar o que você pensa, para você falar diferente, e tem muita gente que pensa mal de si mesmo, pensa errado de si mesmo, porque não conhece quem é. Não leia a palavra para descobrir quem você é mais. O que a Bíblia diz a teu respeito? Quem que você é? Grita aí o que você é. Mais que vencedor, abençoado, suprido, perdoado, aceito, cheio do Espírito Santo, da família de Deus, perdoado, amigo de Deus, filho, herdeiro da promessa, aquele que foi transportado do império das trevas para a poderosa luz. Você não é pouca coisa, você é próspero. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Para saber o que eu sou. Sabe qual é a estratégia de Satanás nesses dias? É falar para você quem você não é. E por isso que você, ninguém gosta de ti. É verdade. Sabe que está aí uma coisa que eu também tinha percebido isso. Vem só o pensamento, você fica, não é que é verdade mesmo? Aí assim como você pensa, assim é. Daí uma pessoa da igreja passou por você, você diz, tá vendo aí? É mesmo, nem me abraçou, nem me cumprimentou. Tá vendo aí? Olha só como é que é. Por quê? Porque você já pensou mal. Por isso, irmão, muda a lente negativa e comece a olhar as pessoas pela fé. Sabe, quando alguém passa por mim e não cumprimenta, sabe o que eu quero acreditar? Ela precisava fazer algo muito importante. Senhor, abençoa ela. Mude a sua mentalidade, mude a sua maneira de pensar. Quem está entendendo? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, cuida o que você pensa. Para mim terminar agora essa parte, tem alguns perigos aqui no colérico. Olha só, obstinação. Muitas vezes um colérico é cristão, ele é considerado um grande homem de fé. Olha só isso aqui, olhe para cá. Às vezes um colérico parece ter uma cara de um homem de fé, ou de uma mulher de fé, mas na verdade é uma forma de autoconfiança. Cuidado, não troque a fé pela autoconfiança. Porque a autoconfiança é confiar em si mesmo. Eu posso todas as coisas em mim que me fortaleço? Não, eu posso todas as coisas nele, em Cristo que me fortalece. Eu só posso alguma coisa apesar de mim. Eu só estou aqui pregando, não é por causa de mim, é apesar de mim, é porque Cristo em mim. Então eu estou nele, eu estou escondido, eu estou mergulhado nele, e agora já não é mais eu, é Cristo. Por isso que eu posso todas as coisas. Eu posso orar para o enfermo, não é porque eu sou bom, não, mas é porque Cristo me fez assim, é porque Ele é bom e pela sua graça Ele me usa, eu oro e a pessoa vai ser curada. Por isso que você deve olhar para Cristo, se estabelecer na graça. Então tem esse perigo, não se estabeleça na sua autoconfiança, mas na fé em Cristo Jesus. Às vezes confia mais no seu temperamento do que no Senhor. Olha só, Paulo, ele reconhecia bem a necessidade dos recursos divinos. Quantos aqui creem que precisam dos recursos divinos para a sua vida? Quantos aqui creem que precisam do Espírito Santo, que precisam ser guiados por Ele? Olha só, o colérico às vezes é teimoso. O colérico normalmente ele é teimoso, ele tem uma vontade de ferro. O colérico às vezes se dão mal, porque eles andam normalmente em posição contrária. Vocês sabem esses pessoal que são reformadores, que gostam de sempre, então fazem a justiça social, já vão para a rua, levantam a placa, e estão sempre envolvidos em alguma coisa social assim. Normalmente são coléricos.
Olha só, os coléricos, às vezes eles são teimosos, eles querem ir na contramão. Às vezes querem persistir em algo que não é de Deus. Atos 20, 22, o capítulo 20, o capítulo 22, Paulo vai pregar para os judeus. Aqui Paulo era meio teimoso, Deus tinha falado para ele pregar para que o ministério dele era para os gentios, mas ele foi pregar para os judeus. Então, o colérico às vezes ele tem muita ousadia, ele quer fazer a coisa certa, mas às vezes do jeito errado. Então, irmão, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, para a gente terminar, que tão importante quanto você fazer, é fazer do jeito certo. Casar é a coisa certa? Meu Deus, casar é a coisa certa, mas precisa ser do jeito certo, da maneira certa. Trabalhar é coisa certa? Sim, mas tem que ter um equilíbrio. O que adianta eu ganhar muito dinheiro, perder minha família, não ter tempo, não consigo adorar, não consigo vir num culto? Eu preciso ter equilíbrio, preciso trabalhar. Amém? Tem gente que está tão, eu estava até falando com alguém antes do culto, tem gente que está tão envolvido com o ministério, mas tão envolvido com a igreja, que às vezes o ministério rouba ele de Jesus. Então eu preciso ter equilíbrio em todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Então, quando você controla o seu temperamento colérico, você começa a ser uma benção. Agora, outra característica, ele é alguém irado, às vezes muito agressivo. São características do colérico carnal. Lá em Atos capítulo 15, fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Teve a primeira viagem missionária, e agora Paulo ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. E a Bíblia fala que ele teve um desentendimento. E eu acho interessante que às vezes as pessoas dizem, não, o Espírito Santo pegou aqui dali e botou um para cada lado para o crescimento. Eles se brigaram mesmo porque fazia parte do projeto de Deus. Irmão, posso falar uma coisa? Eu não acredito que o Espírito Santo precisa fazer duas pessoas se brigar para cumprir o propósito lá e outro cá. Eu acho que amém, o nosso Deus não mata, não rouba, não destrói, Ele é amor. Amém, irmãos? Então, quando o Espírito Santo quer fazer alguma coisa, não era do propósito que eles se brigassem, Paulo e Barnabé. Por que eles se brigaram? Porque na primeira viagem, o sobrinho de Barnabé, como é que é o nome do menino lá? Ele estava perto de Perge, e o jovenzinho tinha desistido da viagem. E um colérico, ele não gosta de alguém que desiste no meio do caminho. Então ele disse, não, lá atrás já desistiu, não quero ele comigo aqui agora. E Barnabé tinha um outro temperamento, ele disse, não, vem cá, vamos trazer ele para junto, vamos trazer ele para perto, vamos dar uma oportunidade para ele. E não deu certo. A Bíblia fala que daquele momento, Paulo foi para um lado, Barnabé para outro. Deixa eu falar, Barnabé, ele era já um crente mais velho, ele era alguém já que mais maduro na fé. Barnabé chama Paulo, vamos lá, para começar algo, uma evangelização. Só que depois, quem começa liderando, você vai ver que quando Paulo e Barnabé estão juntos, normalmente quem está liderando é Paulo, porque Paulo ele tinha uma liderança sobre a vida dele. Então, irmão, use a sua liderança de uma maneira sadia, não para ser cruel lá no trabalho. Se você tem funcionários, não seja cruel. Irmão, tem tanto crente ruim no serviço, crente que com cara fechada no serviço, não tem um sorriso. Porque você, irmão, deixa eu falar uma coisa, se Deus te colocou numa posição de autoridade, seja no teu serviço, na tua empresa, nos teus negócios, ou no ministério, ei, você não precisa ter cara feia para mostrar que você é o líder lá, não. A boa liderança não vem no grito, não vem no tapa em cima da mesa. Boa liderança vem do coração. Liderança não é uma coisa que você tem, liderança é uma coisa que os outros te dão. E se as pessoas, querido, não entregarem o seu coração para você, você não vai conseguir liderar. Você vai começar a querer perseguir, porque normalmente um colérico, quando ele está na carne, ele tem a tendência de perseguir as pessoas no trabalho. Ele tem, irmão, tem crente carnal fazendo, não aqui, imagina, aqui não tem isso. Isso é em outro lugar. Mas eu quero crer, irmão, que você é alguém controlado pelo Espírito Santo, que você não precisa perseguir ninguém, você não precisa ser cruel com ninguém, até porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você é alguém amoroso, você é alguém controlado pelo Espírito Santo, e aquilo que é seu, irmão. Só que você também se apodera daquilo que é seu também. Irmão, tem crente que é muito mole. Posso falar para os maridos? Eu sei que as irmãs gostariam de falar aqui no microfone, depois vocês me dão segurança para me sair da igreja. Mas tem marido que é muito mole.
Tem mulher que acaba sendo sanguínea ou colérica e parece que ela é o coronel. E daí por quê? Porque o homem também acaba sendo boca mole. Com todo amor. Deixa eu falar, as mulheres têm que ter o temperamento controlado, porque você não é a cabeça, senão você pode ser a cabeçona do casamento. Amém, misericórdia, não amém. Então às vezes a mulher quer dar uns gritos lá, porque o seu meu temperamento é assim, se controla. Tem mulher que parece uma louca dentro de casa, com os filhos, com o marido, do jeito que fala. Você é alguém controlado. Irmã, você é chique. Você já viu uma mulher controlada pelo Espírito Santo? Uma mulher controlada pelo Espírito Santo, ela é chique, ela é elegante. Ela fala as coisas, mas com muita elegância, com submissão, mas não é falar as coisas assim com elegância. Vai-te pro inferno. Não é isso que eu estou falando. É com muita elegância. Ela sabe que a autoridade não está no grito. Vou deixar as coisas acalmar. Depois, lá naquele momento, no quarto, aquele lindo momento de avivamento, de Pentecostes, aleluia, vocês entenderam, né? Aí lá, sabe, amor, você está lá fazendo um carinho nele. Então, amor, daí você começa, mano, você sabe como fazer. Sabe ou não sabe, irmã? Mas por que precisa nos gritos? Por causa que os vizinhos tudo sabem. Sabe das coisas que acontecem tudo. Deixa eu falar para mim terminar com essa aqui. Se o pastor da igreja fosse fazer uma entrevista com o teu vizinho a teu respeito, o que ele me diria? Pela risada de vocês, eu vejo que Deus está falando nesse lugar. Nós temos que orar. Então ele é um líder, é alguém também às vezes muito amado, colérico, e às vezes alguém muito odiado. Conhece alguém assim? A Bíblia fala que Paulo, ele era tão odiado que a Bíblia fala que era assim, alguém disse assim, ninguém vai comer e ninguém vai beber enquanto nós não matar ele. Enquanto não matar Paulo, ninguém come, ninguém bebe. Porque tinha muita gente que odiava. Mas tinha os Timóteos, tinha os Lucas, que gostavam de estar perto de Paulo. Eles tinham prazer. Então o colérico normalmente ele é muito amado, ele é muito odiado. Não tem mais ou menos. A Bíblia fala sobre a motivação de Paulo. Era alguém otimista, cheio do Espírito Santo. Paulo, alguém que foi transformado. E agora a Bíblia fala lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito. Irmão, o fruto do Espírito não é do Espírito Santo, é o fruto do teu espírito em relacionamento com o Espírito Santo. Depois estude esse Espírito, que vai gerar o amor. Porque lá as obras da carne é de quem? É do Espírito ou é da tua carne? Então o fruto do Espírito, amor. Você vai ver aqui, eu poderia falar alguns exemplos de Paulo agindo com amor. Paulo agindo com paz. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: não andeis ansioso com coisa alguma. Irmão, deixa eu falar, se tem alguém aqui que está ansioso por alguma coisa amanhã, viva um pouco mais aqui o hoje e agora. Tem gente que já programou tudo, está aqui, não consegue. Tem gente que é tão colérico, tão ansioso, que não consegue ouvir a mensagem. Eu estou pregando, mas já correu vários assuntos na mente. Ele já foi em casa, ele já foi no varal, já foi na pizza depois do culto, já pensou como vai, já pensou no estacionamento, se tem carro trancando, já pensou em várias coisas, está agoniado, meu Deus do céu. Mas quando vai para o cinema não fica desse jeito. Quando vai para... Não é verdade, queridos? Então a palavra para você é: não fique ansioso, controle-se, mantenha paz. A palavra para você: não faça guerra em casa com seu filho, com a sua esposa. Mantenha um ambiente de paz. Deus honra. A Bíblia fala que Paulo era alguém de fé no Senhor. Paulo aprendeu a não ter fé apenas em si mesmo, mas agora a fé que ele tinha era no Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. E aí, você é sanguíneo? Você é colérico? Não importa qual seja o seu temperamento, mas que você seja controlado pelo Espírito Santo. Eu quero nessa hora orar com você. Nós estamos chegando ao final desse culto, e Deus pode sim mudar você. Você já viu alguém que diz assim: eu sou assim desse jeito, eu não mudo?
Se quiser desse jeito. Não. Deixa o teu orgulho, deixa a soberba. Aprenda, cresça.